jesuíta Delmar Cardoso é doutor em filosofia e concluiu seus estudos em Roma, na Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino. Coordena o curso de graduação em filosofia na FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Dentre outras atividades, é editor da revista eletrônica Pensar, da mesma faculdade. Na área de pesquisa, coordena e lidera o grupo de estudos vazianos, o GEVAS. O grupo visa investigar a obra do Padre Lima Vaz e trabalhar no sentido de editar e reeditar seus textos. Há alguns anos, realiza o colóquio Vaziano de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Delmar, ao Religare. Participe do Religare, você pode ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte e nos encaminhe sua mensagem, dúvidas ou sugestões. O endereço é tvhorizonte.com.br/religare. Nesta semana, quem acessar a página e encaminhar a mensagem para o nosso e-mail irá concorrer a uma das 3 obras doadas pelo nosso convidado. São 3 títulos para o sorteio. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br e eu mostro aqui para vocês os livros que o professor Delmar Cardoso está oferecendo para o sorteio. O Bruno está aqui mostrando: Jesuítas e Filosofias, Pensadores do século XXI Pensadores do século XX e Contemplação e Dialética nos Diálogos Platônicos, a tese do Padre Lima Vaz, sobre quem nós vamos conversar aqui. Muito obrigado, Delmar, pela gentileza aqui aos nossos telespectadores. Bom, quem ligar também, Bruno ainda tem mais uma aqui, vai concorrer à revista Síntese, que é a revista de filosofia, pode ser também assinada, né? O telespectador pode entrar em contato conosco no nosso blog, nós vamos deixar o endereço para acesso. Muito bem, o que é o grupo de estudos vazianos, Padre Delmar? O grupo de estudos vazianos é um grupo de pesquisa, é um grupo de estudo que tem por objetivo, digamos assim, animar, incentivar o estudo da obra do Padre Henrique Cláudio de Lima Vaz. O Padre Vaz deixou uma obra realmente inestimável, uma obra muito, muito grande e que às vezes pode acontecer que nós, especialmente alunos novos, que não o conhecemos, tenhamos uma certa reserva em querer estudar. Então, o objetivo principal do grupo é incentivar que, especialmente as novas gerações que chegam à FAGE, já distantes, nós estamos há 10 anos do falecimento do Padre Vaz, que nós tenhamos esse contato com a obra, num estudo que seja ao mesmo tempo sério, mas também iniciante, e que tem também essa pretensão de ajudar na edição dos textos de Padre Vaz, uma vez que nós sabemos ainda há muita coisa que ele deixou e que não foi publicada. É claro que isso é uma parte, há outras iniciativas da FAGE, especialmente o Memorial Padre Vaz, que tem, vamos dizer assim, a responsabilidade de uma edição mais crítica dos textos, né? Sei. Então é isso. Quem constitui o grupo? O grupo é basicamente constituído por alunos da FAGE, graduação e pós-graduação, e professores da FAGE. Há também participantes que não são diretamente ligados à FAGE, mas que colaboram, participam também do grupo, são membros do grupo. Sim. O grupo tem uma periodicidade de reuniões quinzenais. Nós nos reunimos normalmente para estudar o texto do Padre Vaz. Aliás, esse ano nós estamos estudando justamente o livro Escritos de Filosofia 3, Filosofia e Cultura. Sim. A revista Síntese, que é a revista de filosofia da FAGE, traz no primeiro número de 2012, né, um conjunto de artigos, né, que fazem memória à produção do Lima Vaz. Você me comentava um pouco antes da gente começar que a revista Síntese vai trazer ao longo do ano né, um conjunto de reflexões sobre o pensamento do Lima Vaz. Esse ano, celebrando os 10 anos do falecimento do Padre Vaz, então foi uma homenagem que a revista Síntese, vai ser uma homenagem que a revista Síntese vai prestar ao Padre Vaz. Ou seja, em cada número,
o artigo de abertura, o primeiro artigo, vai ser sobre o pensamento dele. Sim, como esse aqui, recordando o Padre Vaz, é um primeiro, ou seria... Essa é uma pequena nota, uma nota histórica do editor. Sim. E depois, justamente, o primeiro artigo mesmo, e que é o artigo, digamos assim, que homenageia o Padre Vaz no primeiro número, é um artigo do professor Marcelo Perini, da PUC de São Paulo, Sim. que... Esse artigo, Platão no Caminho Filosófico de Lima Vaz. Justamente, Platão no Caminho Filosófico de Lima Vaz. É um artigo que foi fruto de uma atividade que o grupo de estudos vazianos organizou, o 4º colóquio vaziano no ano passado, e essa palestra, essa conferência foi transformada num artigo que agora o público em geral vai ter acesso. Sim, sim. Bom, aqui vocês trouxeram, você trouxe a tese do Padre Vaz. Qual que é a presença de Platão no pensamento do Padre Vaz? A presença de Platão, eu gostaria de afirmar isso, que é uma presença, digamos, constante. Padre Vaz nunca se distanciou do filósofo de Atenas. Ele estudou Platão no doutorado, né? Foi um estudo que agora nós temos praticamente, podemos dizer, ineditamente, a tese do Padre Vaz, porque a tese não foi publicada durante o tempo que deveria ser, não é? Ou seja, após o doutorado, o Padre Vaz só defendeu a tese, depois, elementos da tese ele transformou em artigos. A tese mesmo ficou, podemos dizer, inédita, porque dos 5 exemplares, praticamente o único exemplar que é disponível hoje do texto original é o exemplar que se encontra no Memorial de Estudos Vazianos, no Memorial Padre Vaz, que funciona na FAGE, porque o outro exemplar que nós temos notícia que existe é o exemplar que está no depósito da Secretaria da Universidade Gregoriana de Roma, que não tem, ao qual o acesso é praticamente impossível, não é? Seria bem mais difícil. Bem mais difícil. E uma tese escrita em latim, né? Então, de certo modo, o professor Juvenal Xavier Filho foi muito competente na tradução, né? Ele contou com a colaboração de outros, especialmente pessoas que conheciam, seja o pensamento de Platão, seja o pensamento do Padre Vaz. Que outras influências nós poderíamos identificar no pensamento do Padre Vaz? Bom, eu creio que se podemos fazer uma hierarquia, além de Platão, certamente ao lado de Platão está o nome de Aristóteles e o nome de Tomás de Aquino. Eu creio que esses 3 filósofos são uma presença, digamos assim, harmoniosa e ao mesmo tempo diluída no pensamento de Lima Vaz. Com certeza, quem conhece o pensamento de Padre Vaz deve estar meio assustado com essas minhas palavras, porque eu ainda não mencionei o filósofo de Iena, Hegel, que sem dúvida é um filósofo bastante presente no pensamento de Lima Vaz. Nós sabemos que o próprio Padre Vaz deve ser considerado como um dos grandes introdutores do estudo de Hegel no Brasil, mas eu acredito que a posição de Hegel dentro do pensamento é uma posição secundária em relação a esses 3. Não é? Sem dúvida é uma posição importante, mas eu acredito que os 3 pensadores realmente que fazem parte da filosofia de Lima Vaz são Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino. E Hegel, sem dúvida, eu gosto de dizer que Hegel, para Padre Vaz, ele auxilia no método, mais do que no conteúdo. Não? Sim. Embora dedicado aos clássicos, né, a filosofia de Vaz discute temas contemporâneos, questões da época em que ele viveu. Como é que vocês veem, né, essa leitura das questões atuais, não exclusivamente de temas da igreja, né, sendo ele um religioso, um jesuíta, mas temas da sociedade. Como que vocês veem essa reflexão a partir desses autores no pensamento do Vaz? Eu creio que, veja só que
Padre Vaz foi realmente um filósofo, podemos dizer, profissional, no sentido de que ele era uma pessoa muito disciplinada no estudo e realmente hoje nós temos um grande acervo de produção filosófica, porque ele se dedicou a estudar a partir, digamos assim, da abordagem da filosofia, grandes temas da atualidade. E eu creio que ele se manteve bastante, digamos assim, dedicado a realmente circunscrever a sua reflexão num âmbito realmente filosófico. Claro que, sendo um padre, sendo um jesuíta, sendo um cristão, essa visão ela está presente, mas ele se manteve, digamos assim, realmente numa abordagem que nós podemos dizer nitidamente filosófica. Agora, claro que, e aí eu vejo a importância que teve o tema da ética no pensamento dele. Eu creio que aí o texto, sem dúvida, Introdução à Ética Filosófica, 1 e 2. Aquele é uma grande contribuição dele enquanto filósofo à comunidade filosófica e podemos dizer também à comunidade da sociedade ou das sociedades em geral. Não é? Sim. O Padre Vaz, ele formou gerações de filósofos, né, e outros pensadores. Né? Como avaliar a extensão, né, dessa influência do Padre Vaz, do professor, né, e do pensador? Eu creio que essa avaliação é uma avaliação que nós vamos poder, digamos, percorrer e inquirir sempre, porque é algo muito vasto. Porque Padre Vaz, de fato, se dedicando à filosofia, um fato talvez bastante inusitado para um jesuíta, né, no sentido de que ele teve essa missão e nessa missão ele se manteve durante toda a sua trajetória terrena. Nós vamos precisar chamar um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o aprofundamento dessa questão. Religare de hoje conversa com o jesuíta, professor Delmar Cardoso, da FAGE, sobre filosofia e cultura. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.